A paz do Senhor a todos os irmãos da ETEAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus de Itajaí. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa matéria, a qual já iniciamos, e esta sendo então a terceira aula, a qual nós estamos trabalhando a temática Bibliologia nível básico, o nosso livro Ensinai. Então você é muito bem-vindo a estar conosco mais uma aula para juntos procurarmos aqui aprendermos mais da palavra do Senhor, a qual é um tema importantíssimo, muito maravilhoso dentro do quesito teologia. E para isso nós iremos então trabalhar nesta oportunidade, na aula 3, o cânon das Escrituras e o processo de tradução. Tem alguns elementos importantíssimos aqui, a qual nós já deixamos pré-organizado na nossa matéria, como já estamos sempre mencionando, de forma objetiva, de forma sintetizada, tendo aí uma didática que você também observará a leitura dos textos já direcionados de forma didática para trabalharmos este assunto tão importante. E você terá então na tela justamente as nossas lâminas, a qual estaremos aí apresentando um resumo daquilo que é a nossa aula 3. Para isso, nós vamos ver então o cânon do Antigo Testamento. E aí nós vamos ver aqui, o Antigo Testamento dá evidências da própria canonicidade. Então, vez por outra, nós vamos ver nos textos bíblicos, assim diz o Senhor aos profetas, por exemplo. Por exemplo, lá no texto do Pentateuco, quando fala lá em Levítico e outros textos também dos outros livros, a qual Deus fala a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, vai nos mostrando a autenticidade das Escrituras, a sua autoridade, a sua canonicidade e a sua inspiração. Com isso, nós observamos, muito antes de a doutrina da inspiração da Bíblia ser desenvolvida, no Novo Testamento, já percebemos na história de Israel indícios de que certos textos que mais tarde vieram a fazer parte das escrituras hebraicas, já eram conhecidos como inspirados por Deus. Com isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 24, versículo 7, lemos que Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então você observa que o povo entendeu no contexto que aquele livro do concerto era Deus falando através da sua palavra. Com isso, claramente indica o reconhecimento da autoridade divina em um escrito. Situações semelhantes ocorrem quando Ilquias encontrou uma cópia perdida da lei e quando Esdras leu o livro da lei ao povo, que aí observamos, por exemplo, no contexto de Esdras, do povo ficar um dia inteiro, desde a manhã até a tarde, ouvindo a palavra e a explicação da palavra de Deus, e você observa que eles davam atenção ao ensino, valorizavam o ensino do que é a palavra de Deus e as Escrituras. De igual forma, hoje, nós que aqui estamos, tanto os alunos da ETEAD, escolas bíblicas dominicais, também cursos teológicos e também o discipulado, cultos de ensino, precisamos ensinar a palavra como ela é, para procurarmos viver de acordo com a palavra de Deus. Para isso, nós vamos também observar a história do cânon das Escrituras. Então nós vamos ver a questão etimológica sobre este assunto tão importante. E aí nós vamos ver que a palavra cânon vem do grego canon e significa literalmente cana de medir, que seria mais ou menos um bambu, lá do período bíblico. E aí eu vou utilizar aqui uma pequena régua, para demonstrar que ele tem um tamanho específico, como que sendo ali um padrão, vamos dizer assim, de tamanho. E no contexto bíblico, aquela vara de medir, aquela régua ou vara de medir, seria como então a cana de medir, a qual fazia-se então uso
do seu dia a dia. E dentro de uma questão também semântica, dentro de contextos, como o nosso caso, trabalhando o cânon e também história cultural, vai se trabalhando como sinônimo, né, de regra de fé e prática. Então o cânon, ele vai nos apresentar os livros inspirados, vai nos mostrar qual é a vara de medir, qual é a régua, qual é o nosso cânon, que seria então os livros inspirados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Para isso, nos mostrando que dentro desta regra nós temos então a nossa vara de medir, que é a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática. E aí nós vamos observar então padrão ou regra. Desse modo, os livros canônicos são aqueles que se enquadram em determinados padrões, que os qualificam como palavra inspirada de Deus. O cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento seguiram caminhos distintos, tanto na forma em que foram agrupados, quanto no método de reconhecimento. Mas não há dúvida de que Deus esteve presente em todas as etapas do processo, orientando o seu povo até que a revelação estivesse completa. Então nós vamos observar então que o cânon do Antigo Testamento, ele vai dar evidência própria do seu texto bíblico através dos relatos, né? Como já observamos aqui de antemão. Para isso, nós vamos dar aqui uma pequena mencionada sobre a questão da inspiração da palavra de Deus. E temos também algumas teorias errôneas para que nós, então, deixarmos frisado e podermos caminharmos, né, dentro do nosso assunto que está pautado pelo nosso livro. Nós temos teorias falsas da inspiração. Inspiração natural humana, essencialmente humana. É uma teoria falsa. Inspiração divina comum. Mesma inspiração de quando pregamos, que é diferente da inspiração a qual Deus utilizou tanto aos profetas no Antigo Testamento quanto aos apóstolos do Novo Testamento. A palavra inspiração, ela deriva de dois vocábulos gregos que quer dizer theos, Deus, e inspiração, pneustos, né? Mostrando o que? Respirar de Deus. Theos, pneustia, respirar de Deus. Theos, pneustos, respirar de Deus. Com isso, nós observamos então que o Espírito Santo utilizou dos apóstolos, dos profetas, para então eles serem usados pela palavra de Deus, tendo a autoridade concedida pelo Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, para vaticinar e escrever aquilo a qual nós temos como regra de fé e prática. Mais teorias. Teoria da inspiração parcial. Partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Depois o ditado verbal. Os escritores eram verdadeiras máquinas, que isso não é uma verdade. Inspiração de ideias. Deus inspirou suas ideias, não as palavras. Então, todas essas teorias são errôneas. Então, nós temos a teoria correta da inspiração. A inspiração plenária ou verbal. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Os escritores não eram máquinas inconscientes, houve cooperação entre eles e o Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo usou também a habilidade humana para que viesse a escrever dentro do seu contexto literário, dentro da sua cosmovisão, dentro daquilo que Deus tinha, tanto para aquele momento quanto para algo futuro. Então nós temos um texto muito importante que Paulo vai mencionar em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, 17, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de viver. Depois nós vamos ver aqui a inspiração. Deus não ditou, como já mencionamos, sua palavra.
para os escritores. Eles escreveram através de suas próprias personalidades. A Bíblia é infalível e inerrante, isto é, verdade e digno de toda aceitação. E aí nós temos aqui então, para concluir esse raciocínio e caminharmos dentro da nossa pontuação, nós temos aqui: a Bíblia não mente, mas registra a mentira que outros proferiram. Então quer dizer, alguém mentiu e a Bíblia relatou. Alguém escreveu, por exemplo, um profeta. Então quer dizer, a mentira não é inspirada, mas o relato sim. Ela registra o que o insensato diz no seu coração, não a Deus, Salmo 14:1. Mas nós vamos ver que a declaração não foi inspirada, mas o registro dela sim. E aí, para concluirmos, a observação aqui, observação importante, durante a leitura bíblica, é preciso verificar quem está falando, para quem está falando, para que tempo está falando e em que sentido está falando. Então, um exemplo muito importante dentro desse contexto é, por exemplo, João capítulo 5, versículo 39. De forma às vezes errônea, alguém menciona, por exemplo, examinai as Escrituras, porque nela encontrareis a vida eterna. Uma certa feita vi isso até escrito numa parede, e ao passar por aquele local, chamei ali uma certa feita o dono da residência e mencionei que não está escrito assim no texto bíblico. E você pode pegar várias traduções e todas elas vão concordar com a forma que eu vou mencionar aos irmãos. Está escrito assim: examinai, Jesus falando. Para quem Jesus falou, quem falou, como está ali na nossa regra, vamos ver aqui a regrinha. Verificar quem está falando, Jesus. Para quem está falando? Para os religiosos da época. Para que tempo está falando? E em que sentido? Aí Jesus diz: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, a Bíblia, que testificam de mim. Em outras palavras, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu estou vindo aqui, estou revelando ao Pai, e vocês não creem. Então vocês examinam as Escrituras, vós examinais as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Em outras palavras, vocês não estão crendo, mesmo vendo o Deus encarnado. Como está, por exemplo, em João 1, capítulo 1, versículo 12, vai mencionar que ele tabernaculou entre os homens, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Cheio ali é pleno, no grego. E você vai ver que no 11 ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Com isso, nós vamos observar mais uns aspectos importantes aqui, dentro da questão da canonicidade agora do Novo Testamento. A formação do cânon do Novo Testamento deu-se muito mais rapidamente, comparada com a do Antigo Testamento, com certeza pelo fato de ter sido concluído em muito menos tempo. Enquanto as Escrituras hebraicas levaram mais de 1000 anos para ser escrita e consolidadas, o Novo Testamento inteiro foi escrito em um período de 50 anos, no século I. Então, com certeza foi muito mais, vamos dizer assim, muito mais rápido, o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Então é interessantíssimo, nós observarmos isso. E também nós precisamos também compreender que quando nós falamos sobre isso, nós vamos observar que o exemplo do que acontece nas Escrituras hebraicas, o Novo Testamento também reivindica em determinadas passagens a própria canonicidade. Então nós vamos ver aqui já adiante, por exemplo, alguns textos bíblicos que vão nos mostrar esse elemento tão importante,
que é a própria Escritura, tanto do Antigo, como nós já mencionamos alguma coisa, quanto do Novo Testamento, para nós podermos aí compreender como ela mesmo atesta de si mesmo. O apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, claramente afirma a procedência divina de seus escritos. Por exemplo, nós temos aqui um texto bem importante, né, do apóstolo Paulo, que ele vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, versículo de número 37, a qual ele vai dizer o seguinte, veja bem, né, eu sei de qual, mas eu quero fazer a leitura do texto para ficar pautado segundo essa tradução, que é a Bíblia Sagrada Almeida, século 21, tá? Então veja bem, diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Então o apóstolo Paulo está aqui mencionando que o que ele estava escrevendo era, ou falando, que aí é o relato do que ele falava, está escrito, é mandamento do Senhor. Se alguém se considera profeta, né, ou espiritual, que reconheça o que eu vos escrevo como mandamento do Senhor. Então isso aqui atesta de forma bem clara que o apóstolo Paulo está sendo inspirado e tem autoridade canônica. O apóstolo Paulo teve um fim, nós vemos isso lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, ali em diante, né, a sua morte, ele fazendo um relato próximo da sua morte, mas a autoridade está no texto sagrado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Para isso, nós vamos ver também, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, e aí nós vamos observar mais uma vez, né, um texto do nosso apóstolo Paulo, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Então veja bem, um elemento importante aqui que nós não podemos esquecer é que ele menciona que quando eles receberam a palavra falada e escrita pelo apóstolo Paulo, não como que receberam de homem, mas como palavra de Deus. Então nós podemos também observar algo importantíssimo, é que quando vai se trabalhar o processo da canonicidade, aí nós vamos mencionar aqui pelo menos algum aspecto bem de forma sucinta, né? Como já mencionamos e clara, nós vamos observar algo importante. É como se, para ficar mais prático, é como se fosse hoje um ministério. Por exemplo, alguém tem um ministério e é um pastor ou um pregador da palavra de Deus, e essa pessoa, ela tem ali, por exemplo, autoridade de Deus, prega com graça. Quem é que vai validar aquilo que está sendo falado? E está sendo, vamos dizer assim, comparado com as Escrituras, porque quando pregamos, você observa que o verdadeiro pregador, o verdadeiro ensinador, ele prega, vive e ensina as Escrituras como ela é, e não de outra forma, não de forma herética, não de forma errônea. Então nós vamos observar, se você quer saber quem é um homem de Deus, ele vive o que prega e prega a palavra de Deus na sua totalidade, como ela é. Então quer dizer, e isso a igreja, ela dá o aval. Então da mesma forma, quando você vê ali no processo do cânon, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, por mais que teve os concílios, né, mas você vai observar que a palavra ela já circulava. Então você vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, né, de forma mais agora tardia, que é o Novo Testamento, você vai ver então que as epístolas circulavam na igreja primitiva. Existiam os livros apócrifos, que nós vamos ver também nesta aula de forma bem objetiva, mas você observa então que eles faziam diferenciação do que era escritura e do que tinha valia apenas histórica, por exemplo. Então você vai ver aqui
por exemplo, na questão do cânon do Antigo Testamento, ficou completo após o ano 445 a.C. O cânon hebraico tinha 3 divisões, lei, profetas e escritos, e você observa que nós já falamos isso na aula passada, lá em Lucas 24, 44, onde Jesus vai dizer, são estas as palavras que vos disse, tanto ainda convosco, estando ainda convosco, né, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas Nevim e nos salmos que encabeça o Ketuvim, que seria então os escritos. E para terminar aqui, a divisão do cânon hebraico é diferente da nossa. Então nós já vimos isso na aula passada, mas isso aqui também nos atesta algo importantíssimo, justamente para nós compreendermos, né, que o cânon, tanto hebraico quanto do Novo Testamento, nós vamos observar que eles são as escrituras sagradas, são a palavra de Deus. Algo importantíssimo também que eu quero aqui mencionar para os irmãos nesta oportunidade é, na verdade, um assunto ainda dentro deste elemento, né, que se faz importante para nós, vamos dizer assim, aprendermos mais da palavra de Deus e darmos aqui continuidade ao assunto a qual estamos mencionando, que é a questão da canonicidade, né, do Novo Testamento, onde havia alguns elementos para isso. Então, por exemplo, canonicidade, as escrituras canônicas são aquelas reconhecidas como inspiradas por Deus e, portanto, normativa para os cristãos. O cânon da Bíblia é o conjunto dos livros reconhecidos como, veja bem, normativos pelas igrejas, possuidores de uma autoridade única e vinculante para todos os cristãos. Então veja bem, a canonicidade. 4 testes eram aplicados aos escritos para determinarem sua aceitabilidade. Apostolicidade. Deveria ser escrito por um apóstolo ou alguém ligado diretamente ao mesmo, no trabalho e comunhão. Então, nós vamos observar aqui, o segundo, universalidade. Isso aqui, se o aluno quiser anotar, seria importantíssimo. Universalidade. Deveria gozar de unânime aceitação por todas as igrejas de então. Terceiro, conteúdo, teor doutrinário deveria concordar com as doutrinas anteriormente recebidas pela igreja, da parte de Deus, pelos apóstolos, porque Deus não seria incoerente falar com o apóstolo Paulo de uma forma, falar com Pedro de outra forma que fosse ter divergência. Ainda que alguém, vez por outra, ache que tem alguns textos que vão trabalhar de forma contrária, mas isso é uma falsa interpretação, porque dentro do crivo do que é o cânon, você observa que há uma harmonia. E quarto, né? Aí nós vamos ver aqui, inspiração deveria mostrar nítida evidência de inspiração do Espírito Santo. Então, apostolicidade, universalidade, conteúdo e inspiração. 4 crivos que nos atestam, né, de forma muito clara, muito objetiva, que os textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, atestam por si próprio como a palavra de Deus. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro menciona que os escritos de Paulo, eles eram escritura, e ele diz também que muitos torceriam o texto tal a profundidade do texto a qual o apóstolo havia escrevido. Para darmos aqui continuidade, nós temos também Colossenses capítulo 4 e versículo de número 16, né? Mais um para nós partirmos aqui então para caminharmos, né, dentro do nosso assunto, que ele ainda tem bastante situações para nós aqui mencionarmos dentro deste assunto tão importante, né? E aí nós vamos ver aqui então Colossenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta
de Laodiceia, que bem provável seja a Epístola aos Efésios. Então você observa aquilo que falamos de antemão, que elas circulavam na igreja primitiva e eles já tinham então em mente o que era e o que não era inspirado por Deus. Para darmos continuidade, os apócrifos. Então nós vamos procurar ser um pouco mais sucinto, até para a nossa aula não ficar muito extensa. A palavra apócrifo provém do grego e significa obscuro, secreto. Os livros chamados apócrifos pelas igrejas protestantes foram confirmados pela Igreja Romana no Concílio de Tridentino em 1546. Portanto, mais de 1000 anos depois de definido o cânon das escrituras hebraicas e gregas. Então observa-se, irmão, que foi aderido através dos concílios da Igreja Católica os livros apócrifos justamente por um elemento muito importante, porque eles estavam fazendo, na verdade, assuntos que foram entrando dentro dos concílios, depois de 325 aproximadamente, com Constantino, aonde se dizia então ser cristão, muitos que haviam várias seitas e vários ocultistas e ocultismo, animismo e assim por diante, até culto a imperador tinha. Você observa então que todos começaram, pelo decreto do imperador, começaram então a dizer-se cristão. Com isso entrou todo tipo de situação, de sincretismo e etc., concernente à obediência à palavra de Deus. Com isso, tendo esses desvios, foi-se então aderindo em vários concílios, várias e várias heresias e tradições. E aí nós observamos que 1546 é o período da Reforma Protestante. Então, por isso que também alguns apócrifos ali já estavam sendo aderidos e colocados ali para poder dar margem àquilo que era pregado à igreja então medieval. Com isso, nós observamos então que não faziam parte do cânon do Antigo Testamento para o judeu e também nem para o cristão, que depois veio a ser chamado de protestante, com a Reforma Protestante. Com isso, os apócrifos foram escritos depois que as profecias e a revelação direta do Antigo Testamento havia cessado. Então, por exemplo, lá no período interbíblico, que aí alguns teólogos vão mencionar, que é o período onde Deus se cala, é lógico que Deus sempre fala, mas ali, quando fala que Deus se cala, não está utilizando o ministério profético do Antigo Testamento. Então, com isso, eu sempre menciono que quando alguém tem um dom de profecia, estou falando agora na graça, mas parafraseando aquele contexto. Quando a pessoa é utilizada por Deus, ela, vez por outra, é levada a ser levada pelo impulso humano também a querer falar quando Deus não manda, quando Deus não fala, quando Deus não a utiliza ela naquele dom de profecia. Então, quer dizer, quando Jesus não fala, o homem quer falar. Da mesma forma, no período interbíblico, quando Deus não utilizou o ministério profético do Antigo Testamento, o homem acabou falando. E com isso, tem registros históricos importantes. Mas também observamos que há muitos textos que não são utilizados. E com isso, nós vamos ver que esse período, então, ele teve muitos escritos. E aí nós vamos observar aqui a revelação direta do Antigo Testamento havia cessado. Esses livros, no entanto, foram acrescentados à Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, e mais tarde incluídos na Vulgata Latina. Assim, os apócrifos fizeram parte de todas as Bíblias produzidas até a Reforma. Então, quer dizer, mas no cânon hebraico, da Bíblia hebraica, do judeu, nunca entraram. Então, nós seguimos a mesma palavra inspirada, a mesma formulação, ainda que de forma um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. E aí nós vamos ver aqui o conteúdo dos apócrifos em resumo, Porque a nossa aula aqui ela é bastante, um conteúdo muito vasto, muito grande, E para nós sermos um pouco sucinto, como mencionamos de antemão, para que o aluno também possa ter um resumo do professor daquilo que ele está lendo, do módulo, Para agregar ao seu entendimento. Com isso nós temos ali o livro de Tobias, história
fictícia de um jovem exilado em Nínive, que é levado por um anjo a casar-se com uma viúva que perdera 7 maridos e continuava virgem. Essa história aqui é muito interessante, mas eu não vou poder adentrar, até por causa do nosso tempo. Mas no livro do pastor Carlos Augusto Vailate, que é um livro muito bom, onde ele vai falar o manual de demonologia, ele explica de forma bem objetiva esse texto de Tobias, dentro do assunto que está proposto, e é bem interessante, tá? Mas dá até para nós fazermos aqui uma ligação com aquele contexto de quando os essênios, quando nós observamos ali o grupo religioso que não acreditava em espírito, que não acreditava na vida após a morte, apenas acreditavam no aqui e agora, né? Dentre os partidos políticos e religiosos, que eram os fariseus, né? Os saduceus. Então os saduceus fazem aquele questionamento para Jesus, que um homem tendo ali uma esposa e viesse a morrer sem ter filho, tinha a lei do levirato. E com isso, eles falam no contexto deles que ele havia possuído, mas não teria filho. E aí depois teve os irmãos, aí morreu o segundo, terceiro, até os 7. Os 7 morreram e ela não teve filho com ninguém. Na vida vindoura, de quem ela será esposa? Aí Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, que na vida vindoura não serão dados de casamento, serão como os anjos. Com isso, o assunto de Tobias, dentro desse contexto, ele é muito similar. Dá até a entender que eles utilizaram deste assunto de Tobias, só que em vez dela ser virgem, eles usaram a situação hipotética dela ter tido esses maridos, né? Que lá no texto de Tobias vai trabalhar até uma questão chamada de ritual apotropaico, que é quando um anjo menciona a Tobias que havia um demônio que amava a moça e com isso precisava assar ou ali fazer um ritual com o fígado do peixe, para que o demônio fosse expelido. Então, quando o demônio era expelido, por exemplo, através de um espírito mau pela harpa de Davi, é considerado teologicamente como um ritual apotropaico. Com isso, então, nós vamos observar o livro de Judite, romance histórico a respeito de uma judia rica, bela e fiel a Jeová, que nos dias da invasão babilônica a Judá, conseguiu matar o general inimigo. Temos ali 1º e 2º Macabeus, depois temos Sabedoria de Salomão, que aí vai dizer, semelhante a outros livros poéticos, contém uma mistura, né, de pensamento judaico e filosofia grega. O autor é um judeu de Alexandria, que usa o nome de Salomão. Então, quer dizer, mas é um livro apócrifo. Depois nós temos Eclesiástico, né, guarda semelhança com o livro de Provérbios e contém regras e conduta referentes à vida civil, religiosa e doméstica. Também é chamado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Então você vai observar que o contexto do livro em si, ele não atesta, né, como as escrituras a qual mencionamos de antemão. Baruque contém paráfrases, né, que seriam comentários de Jeremias, Daniel e outros profetas. Foi supostamente escrito por Baruque, secretário de Jeremias, que era, na verdade, um escriba, né, alguém dotado, acadêmico da sua época. Então, nós vamos aqui passar para a crítica textual, para nós já caminharmos aí para nosso final de aula, e logicamente agradecendo a Deus pela sua presença conosco, né? E aí nós temos aqui a crítica textual, um trabalho importante com relação aos manuscritos, a qual nós já falamos na aula passada, dos livros canônicos, é o da crítica textual. A palavra crítica, então é importante nós mencionarmos isso, a palavra crítica deve ser entendida aqui como sinônimo de investigação cuidadosa, tá? E não de comentário negativo, tá? Então veja bem, o resultado do trabalho da crítica textual são o texto padrão hoje que temos
como o texto padrão hebraico da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, a qual nós mencionamos na aula passada, que foi reunido então aqueles manuscritos e foi então feito um texto padrão com os sinais massoréticos, né, para ser uma Bíblia acessível a todos os teólogos, aonde possam consultar o texto hebraico do Antigo Testamento. Com isso, no século XV, com um erudito chamado Erasmo de Roterdã, publicou um Novo Testamento grego, com base nos melhores manuscritos gregos conhecidos na época, trazidos da cidade de Bizâncio, atual Istambul, na Turquia. Essa obra ficou conhecida como Textus Receptus, texto recebido. A versão do rei Tiago, que é a King James, e a antiga tradução de Almeida tiveram como base esse texto. Então isso aqui é bem interessante nós mencionarmos, até porque a questão da crítica textual, ela vai estudar de forma bem minuciosa e acadêmica. Por exemplo, quando tem uma variante, né? Aqui no texto do livro do Carlos Augusto Vailate, ele vai mencionar uma variante que trabalha, por exemplo, lá no Gadareno, que aí vai trabalhar Gesareno, Gadareno, Gezereno, então vai trabalhar alguns textos ali concernente a esta palavra, e vez por outra a gente vê alguém mencionar variante e parece-me que a pessoa, quando está falando, demonstra não saber o que é uma variante. E ali ele explica de forma bem clara e objetiva que dentre as cópias eles vão fazer ali um processo rigoroso. Por exemplo, pegando as cópias mais antigas para justamente, quanto mais antiga, mais provável ser aquela a palavra correta em vez da outra mais tardia. Então é feito toda uma questão. Por exemplo, se é uma cidade, aí vão analisar se era perto do mar, porque ali o texto está correlacionado com o mar, por exemplo. E aí se é mais próximo do mar, se é mais longe do mar. Vai ver se os textos mais antigos está aquela palavra ou está outra. Então, quer dizer, tudo isso é uma forma da crítica textual chegar num denominador comum de saber se aquele texto, aquela palavra, aquela variante, é a possibilidade dela ser a do texto original ou a outra que está tendo, então, esta comparação. Aqui eu estou falando de forma bem sucinta, né, como já mencionamos, para que o aluno possa pelo menos ter uma explicação breve. Agora, nós vamos então caminharmos aqui traduções e versões da Bíblia. A partir dos manuscritos em tempos antigos e dos textos padrões em épocas mais recentes, milhares de traduções da Bíblia vieram à luz. Veremos a seguir as principais delas no Brasil e no mundo, de forma bem objetiva, né? Então, assim, as traduções mais antigas. A primeira é a tradução da Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, como já aqui mencionamos, né? Então, é a primeira. Depois temos ali a Esápia, depois temos a Vulgata Latina. Depois nós temos as traduções estrangeiras famosas, por exemplo, a Bíblia de Wycliffe, ou Wycliffe. Temos ali a Bíblia de Tyndale, que é William Tyndale. Depois a versão do rei Tiago, que é a Bíblia King James. Depois temos a Bíblia de Lutero. Depois temos a versão da Reina Varela. Aí depois nós vamos observar ali Bíblias em português, né? A tradução de Almeida, a tradução de Figueiredo. E aí nós vamos observar que existem outras traduções também, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Teb, né, que é a tradução brasileira, ecumênica brasileira, e tantas outras traduções que já estão no solo pátrio, tupiniquim. Então, com isso, nós vamos concluir a nossa aula, a Bíblia no Brasil. São várias as traduções parciais e completas produzidas em nosso país. Relacionamos a seguir as mais importantes, tanto as protestantes quanto as católicas romanas. Bíblias completas. Temos a tradução brasileira, a revista e corrigida, também muito conhecida no nosso meio, a edição revista e atualizada também no Brasil,
a edição revisada de Almeida, a Bíblia na linguagem de hoje e a nova tradução na linguagem de hoje. Então, nós vamos ver que a linguagem de hoje e a Bíblia viva são considerada por alguns, ou por exemplo, a maioria dos teólogos, por que não dizer na unanimidade dos teólogos, ela é como uma paráfrase, que seria o quê? Um comentário, ela é válida como um comentário e não como uma tradução, porque as demais, elas foram traduzidas de textos bíblicos lá do grego e hebraico. Agora, essas são feitas baseadas em Bíblias de português para justamente facilitar a leitura. Então, serve para evangelismo, serve, vez por outra, para trabalhar um texto mais de forma clara para uma pessoa ler, uma pessoa que não conhece, né, muito bem as Escrituras. Mas eu, particularmente, eu gosto das mais tradicionais. Por quê? Porque eu aprendo um pouco mais também com o português dela. Então eu posso ir lá consultar palavras, é um pouco mais demorado, mas também acho isso de forma importante, né? Mas todas elas são importantes dentro do seu contexto. Temos a edição contemporânea, a Bíblia Nova Versão Internacional, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Século XXI, por exemplo, como eu tenho aqui um exemplar, né, a qual mencionei aos irmãos nesta aula. Eu tenho também aqui, por exemplo, uma Peshitta, né, e a Peshitta é uma tradução que é tirada dos Targums, que é, na verdade, comentários, né, lá do texto hebraico, que seria então do texto aramaico. Aí eu tenho aqui também, por exemplo, uma Bíblia judaica completa, que é do David Ster, a qual posso também utilizar, mas sempre como comparações, para que possa então ter aí um melhor entendimento das Escrituras e principalmente poder pregar de forma mais correta, né? Procurando analisar, logicamente, todo estudante da Bíblia, é bom que analise ali, se não consegue ainda, de repente, ler o hebraico e grego, como no meu caso, mas pelo menos ter dicionários para procurar ali, então, dentro da questão do dicionário e também do léxico, né, para saber o seu contexto e poder fazer até mesmo uma exegese, que aí seria uma ferramenta, então, da hermenêutica, que aí é uma outra matéria. Mas que Deus possa abençoá-los, né, de uma forma toda especial e que o nome do Senhor possa ser glorificado através da minha e da sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a cada um que está estudando na ETEAD. Que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém.